Olá, seja bem-vindo à nossa terceira lição do nosso estudo, do nosso curso de Teologia, né? E essa lição 3, o tema é a autoridade religiosa. Qual é a máxima autoridade quando se fala em matéria de religião? Bom, talvez a pessoa possa dizer, depende, tem muitas religiões, cada um tem a sua autoridade, mas estamos falando em relação ao cristianismo, né? Cristianismo, mas podemos dizer que independente de qualquer que seja a religião, só existe uma única autoridade verdadeira que um dia irá se revelar nos céus a todos os homens e todos se dobrarão. Sabemos que é Jesus e essa lição vai tratar sobre esse tema. Qual é a autoridade religiosa? É a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque é na Bíblia Sagrada que se encontra a palavra de Deus, a palavra de Jesus. Vamos recordar as lições anteriores. Na lição 1, nós vimos que a Bíblia vem de Deus, que a sua mensagem é a palavra de Deus e que o seu conteúdo foi cuidadosamente protegido contra erros através dos séculos. Deus jamais iria permitir que a sua escritura fosse corrompida, porque se isso acontecesse, hoje nós não teríamos mais como saber o que seria certo ou errado, estaríamos realmente sem rumo na nossa vida. Mas isso não aconteceu. A palavra foi preservada mesmo com todas as traduções que existem, né? Na lição 2 analisamos exatamente esse livro, a Bíblia, né? Em seu aspecto geral. Nós vimos o plano de Deus para a salvação dos pecadores através de Jesus Cristo. Isso através das épocas bíblicas, a época patriarcal, né? A época dos patriarcas. Depois estudamos sobre a época de Moisés, na época mosaica. E finalmente chegamos, né, à época que estamos agora, a época do Novo Testamento. Bem, essa lição vai apresentar o que a Bíblia, a palavra de Deus, diz sobre a autoridade religiosa, né? Primeiramente, há essa necessidade, é necessário ter uma autoridade. Não pode ficar, senão um diz uma coisa, outro diz outra, a gente não vai chegar a um consenso, né? Tem que ter algo que defina de uma maneira específica, absoluta, clara, evidente, transparente o que é o certo e o que é o errado em matéria de religião, em matéria de todo o serviço que prestamos a Deus. Não cabe a nós inventarmos o que fazer para Deus, é Ele que determina. Bem, a palavra autoridade, como usada nessa lição, significa então o quê? É uma regra, né? É um modelo que governa os homens e determina o que é certo ou errado. Na nossa lei nós temos uma autoridade que é a Constituição, né? Então, na religião também precisamos ter algo que defina, né? Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, todos reconhecem que o metro é uma autoridade máxima para a determinação de medidas de comprimento. E essa regra existe em todo o planeta, né? Todos obedecem os padrões determinados pelo sistema de metro. Por exemplo, quanto mede esse retângulo, por exemplo, né? Então, José diz que tem 2 centímetros. João diz que ele tem 1. Bem, quando usar o metro, uma régua, e mostrar que tem 1,5 centímetros, por exemplo, então tanto José quanto João vão verificar o seu erro, né? E se não fosse o metro, problemas relativos a medidas de comprimento jamais poderiam ser resolvidos. E todos concordam que essa é uma autoridade essencial nesse setor. Engenheiros, arquitetos, matemáticos, todos seguem esse padrão. Muito bem. No campo religioso, é ainda mais importante possuir uma autoridade que ajuda o homem a determinar o que é certo ou errado espiritualmente. Muitas igrejas, anunciando que segue a fé cristã, ensinam doutrinas contraditórias. E a gente sabe que o resultado não é bom, né? Caos religioso, divisão, é o que estamos vivendo atualmente. Bem, ao sentir que uma autoridade suprema em assuntos religiosos é absolutamente necessária, o homem então exclama: qual a autoridade credenciada que devo obedecer nos assuntos de religião? Então, Jesus é nossa autoridade religiosa. O único que possui autoridade para guiar o homem em matéria de religião, nós cremos com toda a convicção que não é outro, não é Buda, não é Maomé, não é ninguém mais além de Jesus. Ele é o único que ressuscitou, ele é o único que tem poder sobre a vida e a morte. E ele disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus capítulo 28,
versículo 18. E o próprio Deus falou isso, né? Deus testemunhou quanto à autoridade de Jesus Cristo quando falou do céu: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Pedro testemunha essa frase, ter ouvido essas palavras do próprio Deus quando estavam no monte, né? Aqui em Mateus capítulo 17, versículo 5. Ou seja, quando Jesus fala, suas palavras devem ser respeitadas como as palavras de Deus, né? Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. João capítulo 3, versículo 34, Jesus falando, e ele também diz. Aqui Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. O próprio Pedro reconhece que não tinha outro caminho, ninguém promete vida eterna a não ser Jesus. Em assuntos religiosos, então, a autoridade para o homem deve ser Jesus Cristo, pois ele e só ele, unicamente ele, tem toda a autoridade no céu e na terra. Ninguém mais, né? Nem Maria, nem Moisés, nem Abraão, nem Daniel, ninguém que pisou os pés nessa terra tem toda a autoridade dada por Deus, além de Jesus Cristo. Então, nós devemos seguir Jesus e o que ele diz. Mas ainda não encerra aqui o assunto. A pergunta é: então, como é que o homem pode saber qual é a vontade de Cristo? Como é que ele vai saber o que é que Jesus quer para a minha vida? O que é que Jesus quer para que nós viemos a fazer em assunto de religião? Após a ressurreição e a ascensão de Cristo aos céus, como é que os homens aprenderam a respeito dos assuntos de ordem religiosa e moral da época? Bem, Jesus revelou sua vontade através dos apóstolos. É verdade, Jesus ressuscitou, subiu aos céus, mas ele não deixou as pessoas aqui sem direção. Ele revelou sua vontade, o que ele queria, através dos apóstolos. Depois de receber toda a autoridade, Jesus mandou que seus apóstolos ensinassem ao mundo inteiro todas as coisas que vos tenho ordenado. Mateus 28, 20. Os povos do mundo ouviriam os mandamentos de Jesus, de que maneira? Através dos seus apóstolos. A fim de garantir que os apóstolos e outros profetas inspirados ensinariam a verdade, Jesus prometeu-lhes orientação e ensinamentos especiais por meio do Espírito Santo. Veja aí, João 16,13. O que Jesus disse para eles: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvi e lhes anunciará o que está por vir. Então Jesus aqui, falando com os apóstolos, reunido com eles, prometeu a eles que quando viesse o Espírito, iria guiar eles em toda a verdade. Isso quer dizer o quê? Que eles, guiados pelo Espírito, iriam revelar toda a vontade de Deus sem nenhuma falha, porque eles estavam sendo guiados pelo Espírito de Cristo. Então, o que os apóstolos fizeram foi que, por sua vez, transmitiam aos homens o que o Espírito ensinava. E o apóstolo Paulo confirma isso. Veja o que Paulo diz aqui na sua carta. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Então Paulo aqui está dizendo que estavam falando com palavras ensinadas pelo Espírito. E quem é que estava enviando o Espírito? Jesus. Então as palavras de Paulo e de Pedro são as palavras de quem? De Jesus. E a igreja, o que a igreja fez? A igreja aceitou assim os ensinamentos dos apóstolos, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Paulo ficou contente com os Tessalonicenses porque eles reconheceram isso. Eles reconheceram que a palavra deles não era deles, era a palavra de Deus. E Paulo vai dizer isso aqui, olha: também agradecemos a Deus sem cessar, pois ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês aceitaram não como palavra de homens, mas segundo verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vós que creem. Paulo aqui está elogiando os Tessalonicenses, cristãos que moravam na cidade de Tessalônica e receberam a carta de Paulo, e eles entenderam que aquela mensagem não era de Paulo, tinha vindo através de Paulo, mas era a mensagem de Deus, porque era a mensagem revelada pelo Espírito Santo, enviada por Jesus. E você pode dizer: mas como é que eles têm essa certeza?
de que essa palavra dos apóstolos realmente era a palavra de Jesus. Então a gente deve lembrar que os apóstolos provaram isso. Isso foi provado. De que maneira? Através dos milagres. Os apóstolos realizavam os mesmos milagres de Jesus. Então isso deixava claro, isso provava que realmente eles estavam com a autoridade de Cristo. Já pensou se eles dissessem assim, olha, nós estamos falando aqui a mensagem de Jesus. Alguém ia dizer, muito bem, Jesus curava, Jesus fazia muitos milagres. E vocês, o que é que vocês fazem? Né? As pessoas podiam questionar isso, mas ninguém fazia isso, sabe por quê? Porque viam que eles tinham a mesma autoridade de curar, de revelar. Então isso ficou provado que realmente eles estavam com a palavra de Cristo. Se eles não tivessem, eles não teriam condições de fazer nada disso. Então, portanto, Jesus falava através do Espírito aos apóstolos. E esses transmitiam a vontade de Cristo aos homens. Esses homens, apóstolos, foram preparados por Jesus durante 3 anos, recebendo todos esses ensinamentos. E depois Jesus ressuscita, envia eles para Jerusalém, diz que eles iriam receber o Espírito que iria guiá-los em toda a verdade. E isso acontece. E esses homens, com o poder do Espírito Santo, fazem os milagres, revela a mensagem de Jesus, a qual hoje temos no Novo Testamento. Então, confirmando aqui, no primeiro século, os apóstolos ensinaram toda a verdade. Preste bem atenção, é toda. Eles não ensinaram uma parte da verdade. Eles não ensinaram algo que não era verdade. Eles ensinaram não só a verdade, mas toda a verdade. Ou seja, a revelação foi completa. Não ficou faltando nada, né? Não ficou faltando nada. Tem gente que às vezes fala, mas foi descoberto um pergaminho ali, foi descoberto um livro ali. Pode ser descoberto muitas coisas, mas a mensagem dos apóstolos foi completa. Deus fez o trabalho perfeito e completo para nós hoje. Então os apóstolos ensinaram ainda toda a mensagem de Jesus Cristo. Ele prometeu que o Espírito Santo os guiaria a toda a verdade. João 16,13. E Paulo disse mais tarde, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio, toda a mensagem de Deus. Atos 20, 27. Os homens e até mesmo os anjos que rejeitassem os ensinamentos dos apóstolos como suprema autoridade religiosa seriam rejeitados por Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 6 a 8, o apóstolo Paulo vai dizer, a gente vai ver essa passagem mais tarde, mas ele vai dizer que qualquer um deles, ou até um anjo, que deu uma mensagem que vá além do que eles têm ensinado, que seja amaldiçoado. Veja que coisa, até um anjo. Nenhum anjo poderia chegar com uma mensagem diferente da que eles estavam pregando. Já pensou? Hoje nós, o homem do século 20 não, né? Agora século 21, né? Essa lição foi escrita no século 20, mas agora estamos no século 21. Então, hoje, nós, do século 21, podemos ter acesso aos ensinamentos dos apóstolos e, através deles, a toda a vontade de Jesus Cristo, que possui toda a autoridade. Mas, como é que esses ensinamentos chegam até nós? Chegam até ele? Através da Bíblia Sagrada. Então, os apóstolos registraram seus ensinamentos na Bíblia, não é isso? Felizmente, os apóstolos e outros profetas inspirados no Novo Testamento registraram seus ensinamentos para as futuras gerações. Por exemplo, Pedro escreveu a fim de que, após sua morte, a igreja pudesse ter um registro permanente de suas palavras. Segundo Pedro 1, 12 e 15, ele mesmo diz isso. Olha. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes essas coisas, se bem que vocês já as sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo desse corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei esse tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que, também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. Segundo Pedro 1, 12, 15. Como é que os irmãos iam lembrar dessas coisas? Porque Pedro estava deixando por escrito. Lucas também escreveu para que seus leitores pudessem confirmar as instruções que já tinham recebido verbalmente. Veja o que ele diz. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado ao excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Então veja
que Teófilo já tinha recebido ensino verbalmente, mas agora ele recebe por escrito para que ele tivesse absoluta certeza. E esse ensino foi passado para toda a igreja. João escreveu para que os homens pudessem crer em Cristo e ter a vida eterna. Ele diz no final da sua carta: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados nesse livro, mas esses que estão foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Então João escreve para que as pessoas pudessem ter fé, pudessem crer que Jesus realmente era o Filho de Deus. A igreja então referia-se às mensagens escritas desses homens inspirados como a autoridade máxima, porque eles escreveram os mandamentos do Senhor. É o que Paulo diz aqui em 1 Coríntios 14, 37. O que eu estou dizendo são mandamentos do Senhor. A igreja não devia ir além do que está escrito. 1 Coríntios capítulo 4, 6, Paulo diz: não vá além do que está escrito. Olha, se não... como é que a gente pode entender isso aqui? Muito claro. Se não está escrito na palavra de Deus, é mentira, não é verdade. Não importa quem falou, não importa quem disse que teve visão, revelação, não acredite nisso. Temos que confiar somente no que está escrito na palavra de Deus pelos apóstolos autorizados. Qualquer outra mensagem, qualquer outro escrito que alguém fala, que falou, que viu, esse é mentiroso. Paulo avisou: caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por essa epístola, perderá a comunhão da igreja. Segundo Tessalonicenses 3,14. Veja como ele diz: se alguém não obedecer à nossa palavra por essa carta, marquem-no e não se associe com ele, para que se sinta envergonhado. Então, quem não aceitasse essa mensagem da Bíblia, não merecia, não era para ter a comunhão com a igreja. Aqueles que acrescentassem ou subtraíssem alguma coisa da mensagem dos apóstolos, perderia as bênçãos da salvação e sofreria o castigo eterno. Nós temos aqui o texto do livro de Apocalipse. Esse texto se refere ao livro de Apocalipse, mas entendemos que isso é um princípio que está presente em toda a Escritura. Veja o que o apóstolo João diz: declaro a todos que ouvem as palavras da profecia desse livro. Se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra desse livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas nesse livro. Apocalipse 22, 18, 19. Sim, isso aqui está se referindo ao livro de Apocalipse. Mas você acha que isso aqui só vale para Apocalipse? Então quer dizer, nas outras partes da Bíblia você pode acrescentar e diminuir, mas de maneira nenhuma. Esse princípio que é dado para Apocalipse vale para toda a Escritura com toda a certeza. Portanto, as Escrituras contêm, evidentemente, os ensinamentos dos apóstolos e devem ser obedecidas como a vontade de Deus. As recomendações no sentido de não irem além do que estava escrito indicam, então, a perfeição das Escrituras. Qualquer coisa que vá além do que já está escrito é imperfeito, porque o que está na palavra de Deus é perfeito. Mas como saber se as Escrituras contêm realmente toda a vontade de Cristo? Bem, a Bíblia contém toda a vontade de Cristo. Ela não contém uma parte da vontade de Cristo. Não ficou nada para ser revelado depois. Tudo foi revelado para os apóstolos e profetas na época do Novo Testamento. E os apóstolos sabiam que estavam escrevendo escrituras autorizadas. Eles sabiam disso. Eles não estavam na dúvida, né? Escrevendo, eu não sei isso aqui. Não, de maneira nenhuma. Veja o que diz o apóstolo Pedro aqui. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu. Veja Pedro citando os escritos de Paulo. Ele diz: com a sabedoria que Deus lhe deu, ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Então Pedro diz: suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes estáveis torcem, ou seja, deturpam, como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Então havia pessoas ignorantes, estáveis, não entendiam o que Paulo dizia, torciam o sentido, davam um sentido diferente, e Pedro disse que isso causaria a destruição. Então temos que ler e buscar entender a palavra de Deus. Como é que você faz isso? Exatamente isso que você está fazendo, estudando, analisando, observando. É dessa maneira. Paulo
ao escrever no período em que essas escrituras estavam sendo preparadas, afirmou: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Observe, notem, a Bíblia contém tudo o que é necessário para que você, para que eu, para que nós sejamos habilitados, preparados para toda boa obra e para que seja perfeito. Entenda que o sentido de perfeito aqui não é a perfeição que, claro, né? Ninguém é perfeito. É o sentido de ser preparado, amadurecido. É esse o sentido da palavra no grego. Uma vez que as escrituras equipam o homem para toda boa obra, então nenhuma outra fonte de autoridade vai poder produzir uma obra diferente. Qualquer coisa que não tenha como fonte as escrituras não é uma boa obra, pois as escrituras sim é que prepara o homem para toda boa obra. As escrituras contêm sabedoria suficiente para tornar você perfeito, amadurecido, completo. É o que afirma 2 Timóteo 3, 16 e 17. Paulo diz em outra passagem que o indivíduo torna-se perfeito em toda a vontade de Deus. Colossenses 4. Portanto, devemos concluir que as escrituras contêm que parte da vontade de Deus? Toda. Uma vez que o homem pode ser aperfeiçoado através dos ensinamentos bíblicos, claro que ele não precisa de conhecimento religioso de qualquer outra fonte, né? Então, esse foi o processo. Cristo veio aqui, depois ele ressuscitou, ele enviou o Espírito para os apóstolos, os quais escreveram a Escritura para nós. Assim sendo, as Escrituras contêm o registro completo dos ensinos dos apóstolos e, como resultado, de toda a vontade de Cristo. Observe essa sequência acima. A perfeição das Escrituras faz delas a suprema autoridade em religião. Se o homem puder entendê-las, então ele vai conhecer toda a vontade de Cristo. Mas aí vem uma questão, né? Mas todos são capazes de compreender a Bíblia? Então vamos responder esse ponto importante. Como é que se entende a Bíblia? Vamos ver esse ponto na nossa próxima videoaula.